Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. São consideradas células mestras do sangue e do sistema imunitário. Células estaminais é o tema a que dedicamos o programa de hoje. É um tema controverso, um recurso procurado por muitos pais, mas que ainda suscita algumas dúvidas. A criopreservação de células estaminais. O canal S+, foi perceber junto da Crioestaminal, em Cantanhede, o porquê destas células serem essenciais para um futuro preventivo e acompanhar também as várias etapas desde a sua recolha. Doutora, este é um tema um bocado controverso na área da ciência. E a minha questão é simples e acho que também muita gente que vos procura a coloca. As células estaminais podem salvar as vidas? É verdade, as células estaminais podem salvar vidas. As primeiras células estaminais que foram guardadas, ou melhor, isoladas para poderem ser usadas como terapêutica, são as células estaminais da medula óssea. Mas à semelhança do que se passa com a medula óssea, também o sangue do cordão umbilical é extremamente enriquecido em células designadas células estaminais hematopoéticas, que podem ajudar a salvar vidas. Por exemplo, já foram usadas no tratamento de linfomas, leucemias, algumas imunodeficiências e, portanto, elas têm um potencial extremamente rico no tratamento de algumas doenças. Qual é a principal diferença entre a recolha do sangue, do cordão umbilical, e do tecido do cordão umbilical? É essencialmente porque difere essencialmente no tipo de células. As células, o sangue do cordão umbilical é, como eu disse, enriquecido em células estaminais hematopoéticas, muito semelhantes àquelas que existem na medula óssea, que são capazes de dar origem a todas as células do sangue. E o tecido do cordão umbilical é enriquecido em células estaminais designadas mesenquimais, que são capazes de originar, por exemplo, células da cartilagem, do osso, do tecido adiposo. Têm um enorme potencial na medicina regenerativa noutras áreas, diferentes das do sangue, e para além disso, dadas as suas características, está demonstrado que elas têm uma capacidade designada imunomoduladora, o que quer dizer que elas têm a capacidade de regular a atividade do sistema imunitário e podem ter um interesse muito grande no tratamento de doenças autoimunes, por exemplo. Aqui faz o primeiro processamento, digamos assim, da recolha, mas isto tem tudo um caminho percorrido até ao final, onde elas são guardadas. Podia-me vir connosco para mostrar então? Aqui é feito o processamento inicial, como dissemos, essencialmente o isolamento da fração celular que nos interessa. Depois é adicionada uma substância designada crioprotetor para proteger as células durante o período em que elas são criopreservadas, porque se isso não acontecesse, formar-se-iam cristais de gelo nas células e as células iriam morrer. Portanto, e não é isso que se pretende, obviamente. O que se pretende é dar condições às células que elas, segundo as quais elas consigam aguentar o processo de criopreservação. Então, aqui é feita a adição desse crioprotetor, que é o chamado dimetilsulfóxido, que é adicionado numa determinada concentração e depois as células, juntamente com esse crioprotetor, são sujeitas a um arrefecimento gradual da temperatura para posteriormente serem então criopreservadas nos contentores de azoto líquido a temperaturas negativas muito baixas, a rondar os 196 graus negativos. Nestes contentores que poderemos ver aqui um bocadinho mais à frente. Doutora, agora perguntava-lhe também, fazer-lhe esta questão, em que doenças é que podem ser usadas estas células? Já há testes que comprovem essa eficácia? É verdade, estas células, estamos no sítio certo, porque temos aqui um quadro demonstrativo das doenças nas quais já foram usadas células do sangue do cordão umbilical. E são essencialmente as doenças para as quais também são usadas as células da medula óssea. Portanto, doenças oncológicas, onde se incluem diversos tipos de leucemias, linfomas, doenças metabólicas, doenças do sistema imunitário, imunodeficiências, algumas deficiências medulares, a mais conhecida talvez seja a anemia aplástica, e nas hemoglobinopatias. Portanto, existe já um conjunto alargado de doenças nos quais estas células foram aplicadas. Também já foram feitas alguns transplantes. Vocês têm um caso de sucesso que é do Frederico, exatamente. É verdade. A primeira aplicação envolvendo uma amostra da crioestaminal foi entre irmãos, uma imunodeficiência combinada severa, e foi exatamente o primeiro caso de aplicação de uma amostra aqui guardada. Os restantes foram utilizados em crianças com paralisia cerebral, num estudo experimental nos Estados Unidos e também aqui em Espanha, e há uma outra amostra que não está aqui referida neste quadro, mas que também foi na área hematológica, portanto também com sucesso.
E vamos perceber, com a ajuda da nossa convidada, se podem estas células salvar vidas ou se trata de um investimento desnecessário e sem garantias. Comigo em estúdio, ao vivo e a cores agora, tenho a doutora Carla Cardoso, investigadora do Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Crioestaminal. Doutora Carla, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Obrigada pelo convite. Vamos falar um bocadinho sobre isto. O que são, afinal, células estaminais? Como é que as podemos definir? As células estaminais são células com características muito especiais. Todo o nosso organismo é composto por células na sua totalidade. A grande maioria das células são células adultas, diferenciadas, com funções específicas nos diferentes órgãos onde elas se localizam. Mas esses órgãos, para além de terem células diferenciadas, que exercem uma determinada função, têm também, na sua grande maioria, células estaminais, que fazem o quê? Que são responsáveis pela renovação celular, para irem repondo as células que vão sendo perdidas em cada um desses tecidos ou para irem reparando células que vão sendo lesionadas nesses tecidos. Por exemplo, o exemplo mais simples de todos é que na nossa medula óssea existem células estaminais ao longo da nossa vida que vão repondo as células que vão sendo perdidas do sangue. Elas estão sempre a fornecer células para o sangue que vão sendo perdidas. As nossas células do sangue têm uma duração limitada e, portanto, autodestroem-se a partir de determinada altura ou são destruídas e é necessário repor essas células. É isso exatamente que a nossa medula óssea faz. Portanto, na medula óssea existe um pool de células estaminais que vão sendo capazes de renovar aquelas que vão sendo perdidas. Isso é só um exemplo. A nossa pele tem células completamente diferenciadas, que são as células da nossa pele, e para além dessas tem células estaminais que vão repondo e permitindo que a nossa pele vá sendo renovada ao longo da nossa vida. Doutora Carla, estas células permitem ao organismo reparar, regenerar e substituir células, digamos assim, danificadas, assim como os respectivos órgãos. É verdade. Mas devemos falar sempre... Há dois tipos essenciais de células estaminais, ou há uma divisão que deve ser feita, porque as células estaminais que temos no nosso organismo e que nos acompanham ao longo da vida vão fazendo isso mesmo, e essas são as designadas células estaminais adultas. Existe um outro tipo de células estaminais com muito mais potencialidades, que são as células estaminais embrionárias. E às vezes fala-se de alguma polémica relacionada com este setor e tem muito que ver mais com as células estaminais embrionárias, que são obtidas a partir da destruição de embriões e por isso, obviamente, há questões éticas relacionadas com a sua obtenção, mas essas são efetivamente as células mais pluripotentes de todas, são aquelas que são capazes de originar todas as nossas células do nosso corpo, todos os diferentes tipos de células que vêm a dar o indivíduo. São efetivamente as mais potentes, aquelas que têm maior possibilidade de originar diferentes tipos de tecidos, mas não são de todo acessíveis, obviamente, estão presentes na fase inicial do nosso desenvolvimento, aquelas que estão mais disponíveis para poderem ser efetivamente usadas ao longo da nossa vida, são aquelas que nos acompanham, algumas são mais facilmente acessíveis do que outras. Um tipo particular de células estaminais são as células estaminais adultas neonatais, porque se podem obter num momento particular da nossa vida, que é o momento do nascimento, e que são as células, por exemplo, do sangue e do tecido do cordão umbilical. Estas não são células embrionárias, já são consideradas células estaminais adultas, porque se podem obter a partir do nascimento ou depois do nascimento. Já enumerou algumas, há mais diferenças entre as células do sangue e as células do tecido do cordão umbilical? É verdade. Essencialmente, elas são diferentes e podem efetivamente ser complementares. As células do sangue do cordão umbilical são maioritariamente aquilo que designamos por células estaminais hematopoéticas, muito semelhantes às células da medula óssea, capazes de originar todas as células do sangue e sistema imunitário. As células do tecido do cordão umbilical, designadas células estaminais mesenquimais, ou melhor, o tecido também tem outras células, mas é enriquecido nas células estaminais mesenquimais. Estas têm a capacidade de poder ser diferenciadas num outro tipo de células, por exemplo, as células da cartilagem, do osso, do músculo, entre outras. E, para além disso, têm uma atividade reguladora do sistema imunitário e isso despertou o interesse destas células e a sua potencial utilização no tratamento de algumas doenças, particularmente as doenças autoimunes. Para além disso, as células
mesenquimais também estão presentes na medula óssea. Isso indica que elas são necessárias às hematopoéticas. E, portanto, as células mesenquimais utilizadas em conjunto com as células terminais hematopoéticas, sejam do sangue, do cordão umbilical ou da medula óssea, podem melhorar o sucesso dos transplantes. Estamos Portanto, a falar podem de ter uma utilização células complementar. com propriedades únicas. É verdade. Também. Células com propriedades únicas. E o que é a criopreservação? Do que é que estamos exatamente a falar? A criopreservação é uma técnica que permite guardar células recorrendo a temperaturas muito baixas. Portanto, é como se fossem congeladas, não é? A temperaturas efetivamente muito baixas, para que possam estar disponíveis em qualquer altura quando vierem a ser necessárias. Portanto, procede-se a um congelamento a temperaturas muito baixas e isto faz o quê? Isto reduz o metabolismo celular e todas as atividades e todos os processos biológicos ficam suspensos até que as células venham a ser descongeladas para serem utilizadas. Portanto, isto permite, no fundo, ter as células como se elas, no momento em que elas vão ser usadas, é quase como se elas não tivessem sido Estamos a falar do processo usadas. de armazenamento. Exatamente. A criopreservação é isso. A criopreservação é guardar as células a temperaturas negativas extremamente baixas. E guardar durante quanto tempo, doutora Carla? Atualmente, os dados de que dispomos permitem-nos dizer que nós conseguimos guardar as células com viabilidade para elas poderem ser usadas no futuro até 25 anos. Mas isto resulta do facto de o primeiro transplante com sangue do cordão umbilical foi efetuado em 1988, faz este ano 30 anos. E só depois desse transplante é que se começaram a criopreservar células para utilização futura, porque se percebeu que esta é uma fonte extremamente rica, com um potencial muito grande, principalmente nessa altura na área da hemato-oncologia, e portanto começaram-se a guardar unidades de sangue do cordão umbilical há cerca de 30 anos. Mas os estudos de que dispomos indicam, que já foram analisadas amostras com cerca de 25 anos de criopreservação e elas mantêm as características que lhes permitem ser usadas em transplantes. E como tal, perante esses resultados, perante esse conhecimento, nós achamos que as células podem ser criopreservadas durante 25 anos sem perda de viabilidade e com condições de poderem ser usadas no futuro. Portanto, eventualmente, este período poderá ser alargado e muito provavelmente irá ser alargado, só temos é que ter conhecimentos que sustentem esse período mais alargado. Mas, na verdade, do conhecimento que temos de outras células que já foram criopreservadas durante longos períodos de tempo, o que sabemos é que se as células não forem descongeladas e voltadas a congelar... Durante um período de tempo mais longo do que esses 25 anos. Exatamente. Portanto, se as células não forem descongeladas e voltadas a congelar, o que acontece é que se elas se mantiverem criopreservadas durante mais anos, elas vão continuar a manter as suas propriedades que lhes permitem ser usadas mais tarde. Portanto, o período não é tanto o período que interessa, mas as condições que são dadas no processamento e depois no ato de descongelar as células propriamente ditas para... Doutora Carla, o que é que leva muitos pais a equacionar a criopreservação das células estaminais do seu futuro filho? É aqui uma espécie de seguro que esperam nunca ter de utilizar também? No fundo, é ter o conhecimento de que estas células já foram úteis no tratamento de várias doenças, aquelas que tínhamos visto ali há pouco naquela peça, atualmente no tratamento de mais de 80 doenças, são nomeadamente doenças do foro hemato-oncológico, como as leucemias, linfomas, tumores sólidos. Já vamos falar delas mais alongadamente. É uma espécie de medida preventiva, doutora Carla? É, no fundo, ter mais uma alternativa de tratamento para o futuro, que pode ser usado no próprio, dependendo da doença em causa, ou em algum familiar compatível, na maioria dos casos, entre irmãos, porque como é entre irmãos... vimos também aquele exemplo na entre irmãos peça. que existe a maior probabilidade de compatibilidade para estas células poderem ser usadas. Já continuamos a conversar. Okay. O prémio Crioestaminal é a investigação biomédica que resulta da parceria entre a Crioestaminal e a Associação Viver a Ciência, visa distinguir e apoiar projetos de jovens investigadores portugueses ou estrangeiros, doutorados há mais de 3 anos e há menos de 10, que se proponham a realizar um projeto de investigação autónomo na área da biomedicina numa instituição portuguesa.
Já estamos na 10ª edição, portanto já vamos com bastante tempo com este prémio. O objetivo foi sempre, desde o início, premiar investigadores a trabalhar em Portugal na área das ciências da vida, e é com muito prazer que estamos cá hoje para entregar este prémio, mais uma vez, pela 10ª vez, a um grande investigador aqui do I3S. A ideia do prémio foi sempre, portanto, premiar jovens investigadores a trabalhar em Portugal, com ideias inovadoras e que muitas vezes não conseguem financiamento por outras fontes, mas com um prémio que permite dar aso à criatividade. Não é preciso ter resultados, é preciso ter uma boa ideia, poderem desenvolver essa ideia no futuro. São 72 participantes. Que tipo de projetos é que se recebe? Portanto, nós não controlamos os projetos em si, portanto, essa é a Associação Viver a Ciência que tem essa parte, e, portanto, nós não temos nenhum controlo sobre as candidaturas, mas aquilo que sabemos é que foram candidaturas desde a área do cancro, às células estaminais, à diabetes, houve, portanto, uma grande diversidade de projetos em várias áreas, foram 72 ao todo, que um júri internacional de 26 membros de vários países avaliou e, portanto, premiou este investigador com este prémio. As perspectivas para o futuro, quais são? As perspectivas do prémio é continuar, naturalmente, tem sido um sucesso e queremos continuar com ele. Quanto à crioestaminal, obviamente, é continuar a apostar na investigação, é isso que nos diferencia na nossa área. As células estaminais têm cada vez mais utilizações e, portanto, quanto mais projetos de investigação houver para novas aplicações, melhor, e estamos cá para os apoiar. Os nossos estudos centram-se num órgão fundamental do sistema imunitário, que é o timo, que é um local onde são produzidos um tipo especial de glóbulos brancos, chamam os linfócitos T, que são críticos nas nossas respostas imunitárias contra todos os tipos de agressões externas, desde vírus, bactérias, também na resposta contra o cancro. E, portanto, nós centramos a nossa investigação em compreender como é que estas células se desenvolvem neste órgão. Estamos a falar de um trabalho de quanto tempo? Os nossos projetos desenvolvem-se ao longo de anos e, portanto, também dependem não só da nossa própria investigação, mas também da investigação dos nossos pares. É algo que vai evoluindo, mas, nomeadamente, os resultados que alicerçaram e promoveram este projeto temos desenvolvido nos últimos 5 anos. São iniciativas como estas que permitem avançar nos estudos e na investigação, não é assim? Sim, neste ponto em particular a crioestaminal e a Associação Viver a Ciência estão de parabéns porque o investimento em ciência nacional ainda é bastante escasso e, portanto, todos os apoios científicos são uma mais-valia para continuar a desenvolver os nossos estudos e, portanto, dos nossos pares também. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ir para o laboratório e continuar a desenvolver os nossos projetos, porque amanhã volta a ser um novo dia. Qual é realmente o contributo desta associação para esta iniciativa? Para esta iniciativa em particular, nós somos o que coordenamos a avaliação, portanto somos, no fundo, a parte científica da avaliação deste prémio, portanto organizamos todas as candidaturas, depois nós é que dividimos por área, pelas diferentes áreas, porque como é um prémio muito abrangente de biomedicina, nem todos os anos são as mesmas áreas, portanto até os próprios júris, nós não podemos manter uns júris de uns anos para os outros, porque pode haver um ano que existe malária e no outro ano não existe malária, portanto nós fazemos toda essa coordenação de atribuir áreas diferentes aos projetos, depois de encontrar os júris da especialidade para cada projeto e depois de gerir toda a avaliação e depois no fim chegarmos a um vencedor e a estas menções honrosas, que não é um processo nada fácil. E para terem uma ideia, de 72 nós tínhamos 30 projetos em posição de passar para a segunda fase e só um é que ganhava. E já só passaram 10, portanto não é fácil por serem muito bons. Pronto. É isso que eu também lhe quero perguntar, de entre 72 candidaturas, que áreas de estudo é que realmente abundam? Pronto. Este ano já tínhamos referido, portanto há muitas de cancro, quase todos os anos há muitas de cancro, mas este ano, ao todo, se juntarmos doenças neurodegenerativas e neurociências em geral, tivemos 20 só dentro dessas áreas, portanto as maiores áreas, cancro e neurociências. Ciência para a vida e um prémio de 20.000 euros para o vencedor, que é um dos mais altos em Portugal. Também 2 menções honrosas para 2 investigadoras. Aqui testemunhamos os avanços na saúde ao mais alto nível.
O prémio Crioestaminal em investigação biomédica. Doutora Carla, qual é a importância da atribuição deste prémio, não só para estes jovens investigadores? A ideia é patrocinar, promover a investigação em Portugal e não só na área das células estaminais. É tentar dar um contributo para a promoção da ciência em Portugal. Nós próprios também tentamos fazer isso na parte que nos diz respeito mais diretamente, porque também nos distinguimos por isso, porque fazemos nós próprios, para além de patrocinarmos ou de tentarmos promover a investigação de outros, fazemos investigação com as células estaminais, não só com as células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical, mas atualmente temos um outro projeto em curso que tem que visa estudar o potencial das células da medula óssea no AVC, por exemplo. Portanto, nós próprios também tentamos contribuir para alargar o conhecimento que se tem acerca das células estaminais e alargar as aplicações clínicas das células estaminais. E temos uma reportagem mesmo sobre isso que vamos ver mais à frente. Doutora Carla, as células estaminais tratam ou ajudam a tratar muitas doenças. Falamos de leucemias e linfomas, esclerose múltipla, autismo. É verdade. A área em que as células estaminais mais têm sido aplicadas tem sido a área das doenças hemato-oncológicas, como disse, leucemias, linfomas e outros. E nessa área têm sido usadas quer as células do sangue do cordão umbilical, quer as células da medula óssea. Depois, mais recentemente, e com o conhecimento das células mesenquimais e das potencialidades das células mesenquimais, tem-se testado o seu potencial no tratamento de algumas doenças autoimunes, como é o caso da esclerose múltipla, da artrite reumatoide, lúpus e até de uma complicação bastante grave. Pode ocorrer após os transplantes hematopoéticos, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, e também tem a ver com o contexto imunológico que se gera depois do transplante. Portanto, estas células têm efetivamente demonstrado um grande potencial no tratamento destas doenças. Uma outra vertente mais recente também tem sido da aplicação das células do sangue do cordão umbilical em áreas bastante distintas daquelas em que elas inicialmente começaram a ser utilizadas. E nessas destacam-se a paralisia cerebral e o autismo. Tivemos conhecimento recentemente de estudos que começaram há mais de 10 anos já nesta área, mas que entretanto foram conduzidos ensaios clínicos e foram muito recentemente publicados os resultados destes ensaios e que deram resultados muito positivos da aplicação das células do sangue do cordão umbilical em crianças, quer com paralisia cerebral, quer com autismo. Para além disso, também são resultados bastante recentes a aplicação das células do sangue do cordão umbilical em crianças com perda auditiva adquirida. E, portanto, aquilo que acreditamos é que estas células ainda nos vão trazer resultados portanto, mais estamos inesperados. a alargar o espectro de aplicação destas é isso células. a que estamos a assistir. Muito provavelmente estas células virão a ter outras aplicações que inicialmente não se pensava que elas poderiam ter. Doutora Carla, como é que funciona o processo de colheita destas células? Portanto, os pais que decidem fazer a criopreservação das células dos seus filhos devem pensar nisso com algum tempo de antecedência, obviamente, porque têm que levar para a maternidade um kit que tem todo o material que é necessário para fazer a colheita, no caso, das fontes de células estaminais, que são o sangue e o tecido do cordão umbilical. O sangue é colhido após o parto, é feita a desinfecção do tecido do próprio cordão umbilical e é feita a colheita do sangue do cordão umbilical, que deve ser colhido o maior volume possível, de forma a que se isole também o maior número possível de células da amostra. E para além do sangue é também colhida uma porção de tecido. Isso é enviado para o laboratório. Estas células são processadas de forma a serem depois, mais tarde, como vimos há pouco na peça, armazenadas para a eventualidade de poderem vir a ser usadas. Depois começa o processo de armazenamento, digamos assim. Sim, no laboratório é feita a separação celular destes dois tipos de células, por formas distintas, obviamente, as do tecido e as do sangue do cordão umbilical, feita a adição do crioprotetor, o arrefecimento gradual da temperatura e depois o armazenamento nos tais contentores de azoto que vimos há pouco na peça. Doutora Carla, porquê é que este ainda é um tema controverso, digamos assim? É um tema controverso devido ao desconhecimento que muitos pais têm dos benefícios desta preservação. Talvez, e talvez porque haja um custo associado ao serviço, obviamente.
mas eu penso que cada vez mais pais optam por por guardar essas células, dado o potencial que elas têm demonstrado no tratamento de um leque muito alargado, dados os benefícios que daí podem colher, obviamente. Porquê é que ainda é um processo tão dispendioso, digamos assim? Eu não considero que seja assim tão dispendioso, obviamente que sim, ele implica alguns custos, obviamente, acaba por que estão também relacionados. ser um investimento. Sim, mas isso tem que ver com o próprio processamento, com o processo em si. No laboratório, o tratamento que tem que ser feito às amostras e depois o tempo em que as amostras ficam Guardadas, digamos assim. preservadas, guardadas. Portanto, é um custo que está de acordo com aquilo que envolve, no fundo, todo o processo. Todo o processo envolvido, obviamente. Quer no processamento, quer depois no tempo de armazenamento. No tempo de armazenamento. Okay. Já continuamos a conversar. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já de seguida. Já estamos de volta, continuamos a falar da importância das células estaminais e da criopreservação. Doutora Carla, quem é elegível para o processo de colheita, digamos assim? Sim, à partida, todos os casais são elegíveis para que o seu filho, no caso a mãe, não é, depois possam ser colhidas e armazenadas as células dos filhos. O que é feito é que há um questionário de avaliação clínica que os pais devem preencher com dados relativos à sua saúde, nomeadamente à saúde da mãe, mas dos pais, e ainda relativo a viagens que possam ter feito para algumas zonas onde pode haver alguns vírus ou parasitas que possam eventualmente contaminar a amostra. Tendo esse conhecimento e depois com o conhecimento das análises que são feitas às próprias amostras, a nossa responsável médica consegue decidir no final se aquelas amostras estão elegíveis para poderem ser guardadas e eventualmente usadas no futuro. Portanto, há todo um conhecimento prévio, inicial, clínico, da condição da mãe, dos pais, de viagens que tenham feito e tendo em conta as análises que depois também são feitas às amostras. Ou seja, há aqui uma análise de todo o historial médico dos pais. Sim, que é relevante para a colheita e para o armazenamento das células, que é para ter a certeza que as células podem ser usadas mais tarde no tratamento de alguma doença. E quando falamos de criopreservação, falamos de vários serviços ao dispor destes pais, que no fundo acabam por ser clientes também. É verdade. Por isso é que o preço está relacionado com aquilo que efetivamente se pode fazer no laboratório com as células estaminais. Há procedimentos standard para o sangue e para o tecido do cordão umbilical e depois há outros procedimentos que permitem guardar um maior número de células, quer do sangue, quer do cordão umbilical, e, portanto, esses procedimentos ficarão, obviamente, um bocadinho mais caros do que Podemos explicar um pouco mais detalhadamente, sim, doutora Carla? Portanto, o sangue é processado de forma a que numa determinada fração, que é aquela fração que vai ser guardada, fica enriquecida, que é enriquecida em células estaminais, descartando-se a maior parte do plasma e dos glóbulos vermelhos, e com esse procedimento conseguimos recuperar cerca de 85%, 90% das células estaminais numa determinada amostra. Se os pais quiserem optar por um procedimento em que se pode recuperar ainda mais células das frações que seriam descartadas, isso obriga a um reprocessamento e obviamente, esse serviço vai ser mais caro do que o anterior. Também no tecido do cordão umbilical podemos processar as células em que, por exemplo, o tecido é fragmentado em pedacinhos muito pequeninos e depois é criopreservado e isso tem um custo, mas se os pais optarem por isolar as células, por um processo que se designa digestão enzimática, é possível isolar as células mesenquimais e guardar essas células. Esse procedimento é mais longo, é também mais dispendioso para o laboratório e, obviamente, esse serviço vai ser mais caro. É importante que os pais tenham toda esta informação? Sim, é importante. É importante para tomarem a decisão mais acertada, mais informada. E falávamos do processo de elegibilidade. Há pais que não são elegíveis. Há aqui algumas condições que têm necessariamente de se verificar. Sim, isso tem que ser, obviamente, analisado caso a caso, mas, por exemplo, no caso de alguma infecção viral, pode acontecer não fazer sentido guardar as células. Porque pode ser prejudicial, digamos assim. Porque não teriam utilidade para poderem ser usadas
clinicamente no futuro. Estes pais que vos procuram têm a decisão tomada, digamos assim, ou muitas vezes procuram a vossa ajuda exatamente para essa tomada de decisão? Muitas vezes procuram a nossa ajuda para esclarecer dúvidas e poderem tomar uma decisão mais quais informada. São as dúvidas, as principais dúvidas que assolam estes pais? Olha, tem uma dúvida, tem muito a ver com os diferentes preços para os diferentes serviços e, obviamente, tem por base aquilo que eu disse há pouco, no fundo, os tipos de processamento que estão envolvidos em cada um dos serviços. Depois querem saber porque é que faz sentido guardar as células do sangue e do tecido do cordão umbilical. Porque é que o tecido do cordão umbilical também tem potencial para o tratamento de doenças e que doenças é que já foram e em que doenças é que estas células já foram testadas ou para as quais revelaram potencial. Depois perguntam-nos se devem guardar as células, se já guardaram de um dos filhos e devem guardar a do outro. Sei lá, tem este tipo de dúvidas e nós tentamos esclarecê-los o melhor possível para que eles tomem uma decisão informada. A criopreservação é também, digamos, que uma tendência atual, digamos assim? Sim, penso que sim. Lá está. Acho que com o aumento do conhecimento que vamos tendo e que vamos tentando transmitir, também cada vez mais os pais estão despertos para aderir a este tipo de serviço, para adquirir este tipo de serviço, no fundo, e para guardar células para uma eventual utilização futura, porque as células poderão vir a ser úteis, claro, no tratamento de várias doenças, como já sabemos. E procuram este tratamento, digamos assim, no primeiro filho, no segundo, no terceiro? Há aqui uma tendência maior? Não lhe sei responder com precisão, mas penso que há de tudo. Há pais que guardam para todos os filhos, há pais que guardam só para o segundo filho porque não pensaram nisso no primeiro. Sinceramente não sei qual é que é a tendência maior. Podem ter aqui uma aplicação também no caso de irmãos, como vimos na peça. Sim. Como é que funciona neste caso? Sim, os irmãos têm que ser compatíveis, obviamente, não é? Para se poderem usar as amostras, isto no caso do sangue do cordão umbilical, e depois a amostra a utilizar tem de ser uma amostra de células saudável, não é? Que possa recuperar. Aqui não só os pais são sujeitos a estas verificações, digamos assim, esta análise de historial médico, mas também o irmão. O irmão só no caso de haver necessidade de utilização da amostra, porque as nossas amostras, por exemplo, as do sangue do cordão umbilical, têm pequenos segmentos que permitem a detecção de compatibilidade no caso de uma eventual necessidade de utilização, por exemplo, entre irmãos, e até mesmo no caso do próprio, isso é verificado. Portanto, mesmo no caso de irmãos, nem é preciso ir ao sangue do cordão, basta saber se eles são compatíveis ou não, para eventualmente se poderem usar as amostras. Portanto, isso só no momento de uma necessidade de utilização é que se averiguará a compatibilidade entre eles. Em relação às áreas em que a crioestaminal faz investigação, quais são elas, doutora Carla? Temos-nos centrado até algum tempo atrás na utilização das células do sangue do cordão na área das doenças isquémicas, particularmente do infarto agudo do miocárdio e de uma complicação da diabetes, que é o pé diabético. Nestas doenças há um evento isquémico que é responsável por, num caso, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, um mau funcionamento do coração, obviamente, porque é uma zona que deixou de estar irrigada e que acabou por morrer. No caso do pé diabético, é um problema que ainda hoje não tem uma solução eficaz e que, de certa forma, também está condicionada pelo facto de haver falta de irrigação sanguínea nesta área do corpo, nos doentes diabéticos. E nós temos tentado encontrar soluções à base de células estaminais, através dos nossos projetos de investigação, para conseguir tratamentos eficazes a aplicar nestas condições. Um projeto que atualmente temos em curso envolve um ensaio clínico em doentes vítimas de acidente vascular cerebral, utilizando as suas próprias células da medula óssea. Este projeto já está em curso, mas a parte do ensaio clínico ainda não começou, mas é um projeto no qual depositamos um grande potencial, é um projeto muito interessante e que esperamos também uma reportagem, precisamente,
sobre isto. E está a decorrer um estudo em Coimbra que utiliza células estaminais em doentes que sofreram AVC, uma investigação que ainda não terminou, mas que se prevê que corra pelo melhor. O canal S+, foi perceber este estudo preliminar. A técnica que nós nos propomos utilizar é de uma forma muito resumida, utilizar as células próprias que o doente tem, armazenadas na sua medula óssea, e isolar as células que são mais importantes e que nos interessam para a recuperação após um acidente vascular cerebral e colocá-las diretamente no local onde elas são precisas. Portanto, é na prática um método de otimizarmos os recursos internos de cada um de nós, ou de cada um dos doentes com acidente vascular cerebral. Este estudo começou por vocês acreditarem que realmente estas células fariam todo sentido para esta recuperação? Sim, este estudo alavanca em muitos dados pré-clínicos e clínicos observacionais que já temos, que de facto apontam para que este subgrupo de células, estas células CD34 positivas, são células que permitem formar novos vasos e parece particularmente pertinente, baseado nesses dados que já temos, é que a criação de novos vasos numa zona que foi agredida há pouco tempo por um acidente vascular cerebral isquémico, ou seja, em que houve uma doença em que ocluiu uma artéria e uma artéria esteve ocluída, que promovemos a recriação de um novo ambiente vascular, formação de novos vasos, permitirá, acreditamos nós, promover a recuperação dos doentes. Este ensaio clínico já arrancou em vários doentes, vai arrancar durante este ano? Vai arrancar. O projeto em si já arrancou, porque é um projeto complexo, é um projeto que envolve 4 instituições, além do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, o Centro de Reabilitação Rovisco Pais, o Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra e a Crioestaminal. Portanto, são todos parceiros, cada um com uma tarefa dentro deste projeto, e realmente o projeto já tem alguns anos, tem vindo a fundamentar-se e agora estamos na fase final das aprovações. Portanto, realmente estamos em diálogo construtivo com as nossas entidades regulamentadoras para ter a certeza de que estamos a fazer tudo direito, tudo correto, de acordo com as recomendações, e que sempre um princípio, nós acreditamos que este tratamento realmente vai ser eficaz e que realmente promoverá a recuperação, mas nós temos sobretudo ter a grande certeza de que será sempre seguro para os doentes fazer isto, e é neste processo, estamos nesta otimização de todo o trajeto que o doente que participará no estudo decorrerá. Uma atenção, portanto, que neste momento ainda não estamos a incluir doentes. A nossa expectativa, e que ainda mantemos, é que esse início possa ser feito durante este segundo semestre do ano. No entanto, o início efetivo de um doente iniciar o estudo propriamente dito ainda não está em lugar. Portanto, esperamos nós aqui durante este segundo semestre. Este estudo, suponho eu que tenha demorado muitos anos, não é? Até se pensar que realmente podia haver aqui uma solução até concretizar. Sim, como eu estava a dizer, a ideia começou nem com um grupo clínico, com os grupos pré-clínicos, grupos em investigação em células, em ambientes de laboratório, depois começaram a ser juntos, e aí já houve contribuição de grupos da Universidade de Coimbra, depois existiram estudos com animais, e nós entramos, enquanto instituição hospitalar, já com doentes, entramos num estudo preliminar observacional, em que nós fomos retirar células dos doentes que tinham acabado de ter o AVC, e nós fomos ver aqueles doentes em que o AVC corria melhor e quais aqueles que faziam mais novos vasos. E então, só nesse estudo observacional, em que nós não administrámos células, apenas estudámos as células do doente, mostramos realmente quem tinha mais destas células e quem era capaz de formar novos vasos conseguiam ter uma melhor recuperação do AVC. Então, depois temos esta confirmação observacional, o próximo passo é realmente passarmos para a investigação interventiva, em que nós administramos. E então esse é o passo onde nós estamos a entrar agora, e esperamos que tenhamos sucesso, não é? Portanto, é realmente ajudar os doentes em mais uma estratégia terapêutica que esperamos que seja eficaz. Como é que é mesmo na prática? Falámos há pouco um bocadinho, como é que isto é tudo produzido? De uma forma muito resumida, nós, num doente que tenha tido um acidente vascular cerebral, sendo um critério, seja na última semana, nós vamos recolher aspirado da medula óssea, portanto é o centro dos nossos ossos, de alguns dos nossos ossos, que é onde se é produzido todas as células que circulam no sangue. Nós vamos fazer um aspirado daí. Portanto, isso é um procedimento que é já realizado por rotina, junto com o serviço de hematologia.
E depois nós, dentro desse aspirado, vamos deslocar logo esse aspirado para uma sala branca, uma sala com todas as condições que garantem que as células permanecem viáveis, e separamos dentro dessa aspirada as células CD34 positivas. Depois, essas células são suspensas numa solução que é reinfundida no doente, mas por cateterismo. Portanto, nós cateterizamos os vasos do doente, ascendemos até dentro do catéter, portanto, dentro do doente, até à artéria onde aconteceu o AVC. Este procedimento de cateterização também já é realizado por rotina. O que não é realizado por rotina é que depois de cateterizarmos a artéria onde ocorreu o AVC, infundimos aquelas células que nós separamos numa infusão lenta para promover então essa capacidade de formar novos vasos e recuperar do AVC. Se tudo correr bem, que esperamos que corra sempre bem, que impacto é que pode trazer isto para os avanços científicos? Nós esperamos que seja significativo. Hoje em dia, como nós temos o tratamento do acidente vascular cerebral, nós observamos realmente uma explosão do tratamento e realmente é muito mais eficaz hoje em dia. No entanto, o tratamento que nós temos para o acidente vascular cerebral isquémico, que é em que há uma oclusão de uma artéria, cinge-se às primeiras horas, em que são tratamentos que essencialmente visam recanalizar a artéria, ou seja, está uma artéria ocluída e procuramos recanalizá-la. O problema que ainda subsiste é que, primeiro, até a grande maioria dos doentes já chega ao hospital depois de uma janela em que possamos utilizar esses tratamentos. Logo já não podemos usar o tratamento para recanalizar. E além disso, mesmo aqueles doentes em que nós recanalizamos, melhoramos muito o doente, mas no entanto ainda não conseguimos, em muitos casos, evitar completamente uma lesão. Ainda fica uma lesão e com essa lesão, a mínima lesão que fica a nível cerebral, implica sequelas. E então há aqui um vazio. Depois das primeiras horas em que realmente temos tratamento muito eficaz, há ali um vazio terapêutico em que nós já não conseguimos abordar a lesão que permanece a nível cerebral. E aí é onde também se tem concentrado realmente alguma atenção médica, que é como tentar recuperar essa lesão ou minorá-la a um mínimo que permita que o doente fique funcionalmente bem, que é isso que nós pretendemos, não é? Portanto, é nessa janela que entramos nós, portanto, depois da fase aguda, um tratamento que permita ao máximo minorar a lesão constituída e mesmo recuperá-la como último desidrato. Um estudo, então, que utiliza células estaminais em doentes que sofreram AVC. Doutora Carla, depois do estudo, da investigação, segue-se o ensaio clínico? Na verdade, este estudo inclui o ensaio clínico, que ainda não se iniciou, mas que pensamos se inicie no início do próximo ano. Uhum. E com muitas vantagens, é o que se espera? É o que se espera, exatamente. Doutora Carla, quantos tratamentos, ensaios clínicos já foram realizados com amostras da crioestaminal? Até agora, a crioestaminal já libertou amostras que foram usadas no contexto das doenças hemato-oncológicas. Por exemplo, a primeira utilização foi utilizada numa doença, na verdade, do sistema imunitário, entre irmãos, com o resultado de cura completa desta situação. Entretanto, para além disso, foram usadas amostras no contexto da paralisia cerebral, que foram utilizadas numa utilização experimental nesta área, mas com resultados muito positivos. Pelo menos o feedback que temos tido dos pais destas crianças é que elas melhoraram, quer a nível motor, quer a nível cognitivo, após as infusões realizadas. E muito recentemente libertámos 2 amostras que foram utilizadas em crianças com autismo. Uhum. Ou seja, estamos a falar de casos de cura, mas também de melhoria significativa da qualidade de vida destas crianças e também das respectivas famílias. Exatamente. Em alguns casos consegue-se a cura, como disse, no contexto das doenças hemato-oncológicas é esse o resultado. Mas no caso da paralisia cerebral, por exemplo, e o que esperamos que também aconteça no caso das crianças com autismo, é a melhoria na qualidade de vida, é a redução da sintomatologia associada à doença, à condição, e portanto não é uma cura completa, é diferente. As células estaminais também do cordão umbilical têm aqui potencial para o tratamento de lesões oculares? É verdade, muito recentemente saiu um estudo em que foram utilizadas células do tecido do cordão umbilical para tratar um problema ocular, designado buraco macular, com resultados muito, muito positivos. Que curiosamente é um pouco desconhecida, se calhar, da maioria das pessoas, sim, mas é uma das doenças oculares mais comuns. É verdade.
Entretanto, esses resultados foram tão positivos que isso foi um estudo experimental em humanos, mas que evoluiu para ensaio clínico já e, portanto, alargará, no fundo, o conhecimento, que contribuirá para alargar o conhecimento que se tem acerca do potencial destas células no tratamento de mais essa condição. Quando falamos de ensaios clínicos, falamos de uma vasta equipa multidisciplinar. Em regra, sim. Os ensaios clínicos envolvem já a utilização, neste caso das células staminais, em humanos. E, portanto, é preciso, de facto, uma equipa com muitas valências diferentes, para conseguir coordenar, acompanhar, tratar, e todo o processo, desde o estudo, investigação, ensaio clínico, pode demorar muito tempo? Em regra, sim. Pode demorar anos? Em regra, demora anos. Porque, por exemplo, imaginemos que num ensaio clínico, ainda que sejam 20 pessoas a serem incluídas, elas não estão todas em condição de ser incluídas logo no momento em que inicia o ensaio clínico. Portanto, só isso vai fazer elas podem ir sendo incluídas no ensaio clínico. E depois cada uma delas, imaginemos, tem que ser seguida durante 1 ou 2 anos, de forma a que se consigam ter resultados para publicar. Portanto, depois isso, a contar a partir do período em que elas foram incluídas e, no final, a recolher todos os dados de todas as pessoas e fazer o tratamento dos dados, obviamente, conseguir perceber exatamente o que é que se consegue melhoria, ou que tendência é que se consegue ver após o tratamento. Portanto, isso obviamente leva algum tempo. Recentemente, cientistas criaram também embriões sintéticos feitos com células staminais. Estamos aqui a falar de alguns avanços também nesta área. Esses penso que é mais para o conhecimento das células estaminais, propriamente, nesse caso células estaminais até embrionárias, mais para o conhecimento da função que elas desempenham, não tanto para o conhecimento em termos de utilização das células para tratamento. Mas isso também é fundamental, também é muito importante conhecer as células, conhecer a sua origem, perceber das suas potencialidades, para depois também conseguir explorar essas potencialidades para eventuais tratamentos. Portanto, mesmo dentro da investigação na área das células estaminais, há diversos tipos de investigação em áreas diferentes, com objetivos também diferentes, mas no fundo complementares. Há um outro objetivo que se pode fazer utilizando células estaminais, é utilizar células estaminais para estudar alguns fármacos. Elas podem ser diferenciadas em determinadas linhagens e depois estudarem-se alguns fármacos para o tratamento de algumas doenças. Utilizar células staminais de pessoas com algumas doenças para depois ter já o modelo da doença in vitro e poder testar fármacos nesses modelos. Portanto, no fundo, é um conhecimento em áreas distintas, mas que se revelam depois complementares. Acha que há aqui uma sensibilização por parte da sociedade civil, de profissionais de saúde também, para a importância da aplicação das células staminais? Eu penso que sim, cada vez mais. Mais do que havia há uns anos? Sim, eu penso que sim, cada vez mais. Fruto do quê, doutora Carla? Fruto da investigação que tem sido conduzida nestas áreas, como lhe disse, em diferentes áreas, fruto dos resultados que têm sido obtidos, das potencialidades que estas células têm demonstrado em laboratório, em modelos animais e depois em humanos, que faz com que e temos grandes profissionais cá dentro, em Portugal? Temos, efetivamente, em várias áreas, a estudar as células staminais de diferentes fontes, com diferentes objetivos, um pouco espalhados pelo país inteiro. Faz parte do Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Crioestaminal. Estamos a falar de uma equipa constituída por quantas pessoas? Somos uma equipa pequena, na verdade, porque também grande parte da investigação que fazemos com estes investigadores que eu há pouco me referia, tendo o conhecimento de que eles são pessoas com um grande conhecimento na área, muitas vezes desenvolvemos projetos em parceria com estes investigadores de universidades portuguesas, de centros de investigação portugueses e, portanto, a nossa equipa não é tão grande assim. Mas achamos que essa é a melhor maneira de conseguirmos efetivamente desenvolver projetos, porque juntamos muitas vezes até vários investigadores de instituições diferentes para conseguirem desenvolver um trabalho complementar e conseguirmos todos juntos levar um trabalho a bom porto. E quase para terminarmos, doutora Carla, o que é que diria a alguns pais que estão agora com algumas dúvidas de fazerem a criopreservação de células staminais do seu filho? Acho que se devem informar.
principalmente acho que devem procurar informação, no sentido de perceber que potencialidades... Informação credível. Informação credível, obviamente. Há aqui que fazer algum tipo de seleção. Eu acredito que seja difícil para quem não está tão treinado a fazer esse tipo de seleção, mas sim, devem esforçar-se por encontrar informação credível nesta área, tentar perceber que interesse é que tem. Doutora Carla, o que ter em conta nesta tomada de decisão? Pensar no futuro também? Sim, pensar no futuro, pensar nas potencialidades das células, escolher, para o caso de guardar as células estaminais, escolher uma empresa que lhes dê garantias de que terão as suas células criopreservadas da melhor maneira. Essencialmente isso, mas é mesmo necessário que procurem informação, que se informem o melhor possível, que esclareçam as suas dúvidas. Com alguma antecedência, certo, doutora Carla? Com alguma antecedência, sim, não deixar tudo para a última da hora, mas sim. Qual é a melhor altura, digamos assim? Estamos a falar de 9 meses de gravidez? Sim, talvez, não digo que seja logo desde o início, embora acredito que haja muitos pais que até mesmo antes comecem a pensar nisso, mas sei lá, depois do quarto, quinto mês, começar a pensar melhor e tentar procurar informação e colher o máximo de informação possível para depois tomar uma decisão acertada e a mais adequada. E mais informada possível. E a mais também. Informada possível. Doutora Carla Cardoso, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. E é assim que hoje ficamos por aqui e chegamos ao 100º programa 100, Saúde em Dia. Eu sou o rosto visível de uma equipa que diariamente trabalha em prol deste programa feito por si e para si, e que venham muitos mais. E o próximo é já amanhã. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.